Uma hora atrás, uma ruptura interna. A Chechênia se transformou em uma bomba relógio. Uma explosão se aproxima de Grozny que derrubará Putin. A cúpula do Kremlin permanece em completo silêncio. O choque do bunker realmente quebrou a Crimeia. Para os russos não é vida, é uma catástrofe. O semicírculo aperta o laço no pescoço do ditador. Começou. As forças armadas da Ucrânia estão rompendo as posições do inimigo. A ofensiva dos nossos que os ocupantes certamente não esquecerão. Isso precisa ser visto. A China entrou na Federação Russa. A Sibéria está sendo cortada. Nihao, agora Putin ouve-se por toda parte. Em Moscou estão se preparando para coroar Xi Jinping. Sobre tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Urgente. A Rússia está sendo dilacerada por dentro. Na Chechênia, sente-se o cheiro de uma grande ruptura. O sistema de Kadyrov está desmoronando como um castelo de cartas e portas fechadas já se negocia o poder. Grozny está tremendo. Dondon está gravemente doente. Os nomes dos sucessores já circulam no ar, mas aqui vem um golpe no estômago. Moscou está sendo afastada, Putin não é ouvido, seus sinais são ignorados. Se a Chechênia escapar das mãos do Kremlin, a onda pode atingir o próprio ditador. O grande jogo começou e as apostas aqui são mortalmente altas. Nestes quadros, o criminoso de guerra Ramzan Kadyrov aparece com um bastão, como se insinuasse que está pronto para passar o trono. Este pode ser seu último aparecimento em público. No dia 11 de janeiro, seus rins falham repentinamente. Conseguiram trazê-lo de volta do outro mundo, os médicos tentam salvá-lo em seu próprio hospital. Segundo nossas fontes na direção de inteligência, atualmente na Chechênia, estão tentando esconder isso. No entanto, já se sabe que membros do clã familiar se reuniram secretamente em Grozny e começaram a discutir quem colocar no lugar de Ramzan. Será este um sinal do fim de seu governo ditatorial e estariam em Grozny preparando um plano alternativo para o caso da saída repentina do principal líder da República? Reunimos todas as opções possíveis, organizamos cada uma delas e vimos mais do que apenas uma doença. Mas vamos falar sobre tudo isso por partes. Esta já é a sua segunda hospitalização de emergência nas últimas semanas. Ele voou para Moscou para prestar reverência, mas não conseguiu chegar até a Casa Branca. Sobre sérios problemas nos rins e no pâncreas, a mídia já escreveu mais de uma vez. Quando Kadyrov apareceu em público pela última vez, mesmo a olho nu era possível perceber sinais de uma pessoa gravemente doente. E embora o líder checheno do exército do TikTok assegure que está absolutamente saudável, será que suas visitas repentinas às clínicas não sugerem o contrário? E será que a hospitalização anterior não indica que seu corpo já não obedece sempre? No verão, Ramzan Kadyrov quase se afogou no mar de Agyel enquanto descansava no resort de Bodrum. No entanto, os médicos turcos conseguiram reanimá-lo a tempo. Depois disso, em sua residência, ele subiu em uma bicicleta ergométrica e pedalou com tanta determinação que perdeu quase 20 quilos. Mas Dom Kadyrov não conseguiu manter a forma física mais enxuta por muito tempo. Seu corpo e rosto começaram a inchar novamente e, no final das contas, ele acabou sendo internado de repente, no hospital de Moscou. Ele desaparece completamente dos radares por uma semana inteira. No entanto, após uma semana de silêncio, ele finalmente aparece nas redes sociais e novamente declara: "Eu não estou doente." O clima é de combate. Geralmente as pessoas nos entendem muito bem. Ainda vamos voltar e, com a cabeça fria e espírito combativo, analisar se o guerreiro do TikTok não está mentindo, porque é possível enganar as pessoas. Mas dançar a lesguinka, que ele tanto gostava, com certeza não. Enquanto isso, surgem na mídia sinais que também podem ser lidos nas entrelinhas. Kadyrov está preparando seu sucessor, como se previsse que não lhe resta muito tempo. O novo cargo é assumido pelo filho de Ramzan Kadyrov. Agora Akhmat Kadyrov é o vice-primeiro-ministro da República. Kadyrov age como um ditador, como um tirano e, consequentemente, tenta garantir ao máximo que eles ocupem cargos de liderança. Mas será que a situação na própria Chechênia mudaria se presumíssemos que Kadyrov morresse repentinamente e a República Caucasiana fosse governada por seu filho ou mesmo por outra pessoa e não por um protegido? Então você está querendo me dizer que o nosso próximo destino de viagem vai ser mesmo a cidade de Moscou?
Enquanto o Kremlin está envolvido na guerra na Ucrânia, sua vigilância no Cáucaso diminui. O vácuo de poder pode ser imediatamente preenchido por atores do Oriente Médio, afirmam especialistas. A Rússia saiu da Armênia, consequentemente toda essa história sobre o corredor de Zanzegur. Lá, os árabes atuam ativamente e os turcos também. Será que eles percebem isso em Belo Kamenaya? Retórica. Mas o que espera pela Chechênia se o capanga de Putin for levado para o inferno? Pelo diabo? Haverá uma batalha pelo trono? E o principal, os chechenos comuns são capazes de se levantar contra o regime ditatorial de muitos anos e a ocupação? Não há nem recursos militares nem humanos para se rebelar para mudar algo por conta própria. Neste momento, a Chechênia não tem isso. Por isso, na verdade, não restam muitos cenários possíveis. O primeiro, óbvio, é que a Chechênia será liderada por quem o principal ditador indicar. Neste caso, Putin simplesmente joga uma moeda para o alto. Em quem cair, quem reagir mais rápido. Por isso darei meu apoio. Assim, a sucessão pelos filhos de Kadyrov é ficção, apesar do desejo do aliado do Kremlin de passar o poder a eles. Sem a permissão de Putin, isso não é possível. Serão devidamente contabilizados e registrados Na Chechênia, foi estabelecido um regime tal que eles podem até, não sei, colocar uma televisão e dizer que agora ela é a líder da Chechênia. E isso os satisfaria. Porque na Chechênia não há oposição, não há política, não há esses clãs de que os bons russos gostam de falar. O que é que vai acontecer lá? Em Star Wars existem alguns clãs que são contra e querem compartilhar o poder. Portanto, o segundo cenário não é muito melhor. Se Kadyrov sair por vontade própria, o poder na Chechênia pode ser tomado pelos agentes do FSB e até mesmo, para dar aparência de legitimidade, eles podem encenar uma partida demonstrativa de eleições. Será simplesmente uma pessoa de Moscou, do FSB, que irá competir com um local que já esteve lá naquela mesma equipe do Kadyrov. Existe ainda outro cenário sem a Chechênia de Kadyrov. Nele, a região do Cáucaso pode se tornar um palco de confrontos globais que vão desde a Turquia com sua diáspora até o mundo árabe, e todos eles buscam aproveitar o momento para enfraquecer Moscou. A Chechênia é, sem dúvida, um barril de pólvora da Rússia. Os serviços secretos estrangeiros podem muito bem preparar seus próprios representantes, pois o controle sobre Grozny lhes dá imediatamente duas vantagens: o poder sobre o Cáucaso e o caos dentro de toda a federação. Há influências dos serviços secretos estrangeiros, como eu disse, turcos, árabes, americanos, e todos eles vão querer algo. Obrigado. Tirar proveito dessa situação. Mas, na verdade, existe ainda outro cenário. Recentemente, a mídia divulgou um em que o presidente Zelensky supostamente fala sobre a necessidade de pressão dos Zembiquenpua sobre a Rússia, segundo o modelo venezuelano, quando as forças especiais americanas sequestraram Maduro. O resultado todo mundo viu, o mundo inteiro. Fizeram isso rapidamente. Bem, que eles façam alguma operação com Kadyrov, com esse assassino. Talvez então Putin veja e reflita. Dificilmente qualquer um dos cenários, exceto o primeiro, agradaria ao general das tropas do TikTok. Então, recuperando-se após os medicamentos de Moscou, Kadyrov volta a aparecer no TikTok. Desta vez não para fazer declarações, mas para mostrar que está vivo. E ao mesmo tempo zomba dos boatos que persistentemente o perseguem a cada novo vídeo. No dia seguinte, outro vídeo explode na internet. Lá, ele já não está tão alegre de forma ostensiva, pois não está deitado no sofá, mas sim, aos 49 anos, apoia-se em uma bengala, como um velho que tem medo de dar um passo a mais e não conseguir se manter de pé. Curiosamente, foi em 2024 que Kadyrov foi visto pela primeira vez com uma bengala. Naquela época, ele também claramente não se sentia seguro sobre as próprias pernas. Mas naquela ocasião, Ramzan se recuperou. Desta vez, após a última hospitalização, ele parece igualmente desamparado e lamentável. Mas vamos voltar à Lezginka que, através de movimentos simples, demonstra claramente a diferença entre aquele Kadyrov enérgico em 2021 e com movimentos desanimados em 2024. E assim como um morto-vivo, ele mal arrastava os pés tentando dançar a Lezginka. Em 2025. A pessoa realmente está seriamente, profundamente doente e sim, sua vida é mantida a qualquer custo.
Provavelmente, os melhores dos melhores médicos estão tentando fazer com que ele viva o máximo possível. Porque na sua imagem, na sua promoção, a Rússia investiu bilhões enormes. O próprio Kadyrov admitiu isso mais de uma vez a jornalistas locais. Ele quase nunca tira férias. Mas da última vez, por algum motivo, ele tirou férias 4 vezes. E isso é só oficialmente. E a última de Ano Novo, na verdade, se estendeu por quase 2 meses. Se chegou a hora de ele entrar em licença por tempo indeterminado, da qual nem mesmo os melhores médicos conseguirão salvar o criminoso sanguinário, é uma questão em aberto. Vitalia Afanasienko, Faktit, Maratona, United News. A luta pela vida continua. Socorro para um herói gravemente ferido. Os médicos já fizeram o impossível, mas o que está por vir não é apenas a recuperação e sim uma série de cirurgias complexas. Para saber todos os detalhes sobre como você pode ajudar nosso zagueiro, veja a descrição abaixo do vídeo. Putin estrangulou a Crimeia às pressas. Isso é imperdível. Os russos reclamam que a vida se tornou insuportável. A península foi envolvida por uma nova realidade. Os preços estão disparando, a logística está desmoronando e não há perspectivas. O Kremlin transformou a Crimeia em um beco sem saída e está lentamente cortando o oxigênio da própria população. Isso é imperdível. A ocupação devora os seus próprios. No começo do ano, mudaram muitos preços nos supermercados da Crimeia anexada pela Rússia. Alguém pode me explicar por que os produtos são tão caros na Crimeia? Em 1º de janeiro, as autoridades russas aumentaram a taxa do Imposto sobre Valor Agregado, IVA. Isso provocou um aumento de preços praticamente em tudo. A única coisa é que tentam acalmar as pessoas, tentam dizer que é por causa do IVA. Foram medidas forçadas que agora tudo vai se estabilizar e, em princípio, a situação vai melhorar lá. A taxa de crescimento dos preços está diminuindo em 2,6%. Mas, ao mesmo tempo, entenda, isso já é manipulação por parte dos políticos quando começam a falar em reduzir o ritmo do aumento de preços. Os habitantes da Crimeia estão filmando vídeos em frente às lojas e reclamando do aumento de preços. Você já viu os preços do leite? Leite, 113 rublos. Iogurte, 102 rublos. Savoshkin, 91 rublos. Queijo cremoso, 185 rublos. Há também pouca clareza sobre frutas e vegetais. Batatas, 50 rublos. Repolho, 22 rublos. Beterraba, 29 rublos por quilograma. 1 quilo de maçãs me custou 210 rublos. Ovos, 95 rublos. Filé de peito, 469 rublos por quilo. O aumento dos preços na Crimeia afeta principalmente os aposentados. Nestes trechos, a blogueira de alta, Olena Gukova, fala sobre o aumento significativo não só dos alimentos, mas também dos medicamentos. Naquela última ocasião memorável, ocorrida exatamente no ano de 1925, eu realizei a compra do medicamento rosuvastatina pelo valor total de 195 hryvnias ucranianas. Eu realmente não esperava que fosse aumentar tanto. Eu achava que os remédios não iriam aumentar. São remédios, afinal, não se pode viver sem eles. E então fui à farmácia e veja quanto custa agora. 250 hryvnias. Os mais baratos eram os chocolates e custavam 79 hryvnias, se não me engano. Esses eram os chocolates mais baratos. Agora eles custam 200 hryvnias. 200 hryvnias. Ou seja, o preço dobrou. Atualmente, a taxa de inflação na Crimeia anexada supera a taxa média russa. O índice de inflação é de quase 107%. Para a Crimeia, a inflação mais alta tem sido uma tendência constante durante toda a anexação. Especialistas têm certeza de que o nível real de inflação na Crimeia pode ser significativamente maior do que o declarado oficialmente. O chefe do Centro de Recursos Tártaro da Crimeia, Eskander Bariev, explica que os preços realmente aumentaram praticamente para todos os grupos de produtos. E não são apenas os alimentos. Os preços dos laticínios subiram, a qualidade dos produtos lácteos diminuiu, em seguida, os preços do pão e dos produtos de padaria subiram. O material de construção é caro, digamos que construir é muito caro e... Por todo esse aumento de preço, não foi apenas o aumento do IVA que teve impacto. Existem outros motivos. Um dos principais pontos é a questão da logística. A ausência de voos, a sobrecarga das ferrovias
e a prioridade para o transporte militar afetam diretamente o custo dos serviços. A Crimeia sempre foi subsidiada. Além disso, quando falamos de logística, é preciso entregar produtos à Crimeia, entregar materiais de construção. Na época ucraniana isso acontecia, claro, por ferrovia, com transporte vindo da Ucrânia, da parte continental da Ucrânia. Por isso a logística era muito mais simples e os preços também eram outros. Um fator adicional foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os meios de comunicação escrevem que a Crimeia acabou ficando sobrecarregada de militares e as campanhas de mobilização e contratação criam uma pressão financeira direta sobre os orçamentos locais. Lá começam de todas as formas a dar explicações de que muitas pessoas dizem que isso está diretamente relacionado com a operação militar especial, afirmando que aqui são extremamente necessárias diversas ajudas para o exército e assim por diante. Os ataques às bases de petróleo na Crimeia também influenciaram o aumento dos preços. Em primeiro lugar, houve problemas sérios devido às explosões nas bases de petróleo. E quando os preços da gasolina subiram e quando simplesmente não havia gasolina, isso também afeta, digamos, a parte produtiva. Isso influenciou, por exemplo, a época da colheita no outono, entre outros fatores. Ou seja, por razões logísticas. As receitas da Rússia com petróleo e gás estão em declínio, a maioria dos orçamentos regionais apresenta déficits e a Crimeia continua a ser dependente exclusivamente de fundos federais. Considerando os problemas econômicos gerais na Rússia, prevê-se uma nova queda no padrão de vida na Crimeia, que depende de subsídios. A Crimeia tem uma região subsidiada. Sem apoio externo, é bastante difícil para a Crimeia sobreviver. Portanto, aqui muita coisa vai depender da situação económica geral da própria Federação Russa. E vemos que, devido à política de sanções, ao déficit orçamentário e ao fato de que desde fevereiro já não recebemos o orçamento integralmente, devido a problemas na venda de petróleo e gás, surgem sérios problemas na principal fonte de receita da Federação Russa. E por isso, claro, isso também vai se aplicar e se refletir e na Crimeia. Aqui, falar em melhorias, eu acho que não faz sentido. E uma vida difícil começa em todos os lugares por onde a Rússia pisa. Urgentemente, em vez de uma vitória triunfante, um grande fiasco. Os russos estão se preparando para fugir diretamente do campo de batalha, antes disso, anunciando especialmente novos planos. Putin não pode ignorar esses sinais. As forças armadas da Ucrânia destroem o chão sob os pés dos ocupantes e avançam. As posições do inimigo desaparecem no esquecimento. O início de um momento histórico, os pontos mais quentes da linha de frente estão em chamas, vingança dos nossos. Você deve ser o primeiro a ver essas cenas épicas. A Rússia está preparando uma nova ofensiva em grande escala na Ucrânia. Isso é evidenciado por dados do Instituto para o Estudo da Guerra. Para isso, o Kremlin supostamente está utilizando reservas estratégicas cuja formação vem ocorrendo desde 2025. O exército russo está se preparando para uma nova ofensiva em várias direções ao mesmo tempo, no sul da Ucrânia e no Donbass. Mas os planos ambiciosos do Kremlin não devem se concretizar, pois a Rússia enfrenta sérias limitações, afirmam os analistas. Em particular, segundo suas avaliações, as reservas disponíveis dos russos podem não ser suficientes para alcançar os objetivos militares estabelecidos. A Federação Russa enfrenta dificuldades para repor as constantes perdas de pessoal, o que reduz o potencial para realizar ofensivas prolongadas e intensas. Isso coloca em dúvida a capacidade da Federação Russa de executar planos de uma ofensiva em grande escala dentro dos prazos anunciados. Além disso, nos próximos meses, os ocupantes podem começar a recuar ativamente das posições já ocupadas em vez de avançar. E tudo isso graças ao trabalho coordenado e preciso das Forças Armadas da Ucrânia. Já hoje, devido aos drones ucranianos e ao forte frio que favorece nossos defensores, os russos realizam 3 vezes menos ataques. Segundo nossos militares, em fevereiro, a Rússia começou a perder seu potencial ofensivo. De acordo com os cálculos das Forças Armadas da Ucrânia, o número de ataques em
Em algumas direções da frente caiu até 70%. Se, por exemplo, há um mês ainda podíamos ver movimentações de cerca de 100 militares russos, em um dia, atualmente, esse número é de aproximadamente 30 a 40 militares russos. Por que essa mudança? Primeiro, uma onda de frio muito forte, e o inimigo sofreu grandes perdas, inclusive por congelamento, e um grande número de soldados russos reclamou que estava literalmente congelando. Um sorriso. Além disso, recentemente eles sofreram perdas muito grandes. Para confirmar essas palavras, os defensores ucranianos publicam novos vídeos na internet. Assim, na região de Vovchansk, os guardas de fronteira usam drones FPV para enfrentar a infantaria inimiga. E mesmo que as condições climáticas hoje não sejam apenas difíceis, mas às vezes extremas, para os operadores de drones, isso não é motivo para diminuir a precisão. No entanto, os ocupantes não desistem de tentar avançar para frente. Nestes dias, o inimigo concentrou a maior parte de suas forças na direção de Pokrovsk. Um a um ou em pequenos grupos de infantaria, a pé ou com veículos leves, os generais russos continuam enviando para a morte certa cada vez mais grandes grupos de carne de canhão. Quando não conseguem conquistar novos territórios, os ocupantes ao menos tentam criar a aparência de avanço. Por exemplo, em Zaporizhzhia, foram capturados russos que estavam se preparando para gravar um vídeo falso sobre um suposto avanço nesse setor da frente. Como ficou claro já durante os interrogatórios, os soldados russos receberam a missão de entrar no povoado de Pavlivka, que está sob controle das forças de defesa. Os russos precisavam fincar uma bandeira na vila e, em seguida, gravar um vídeo sobre o suposto avanço das forças russas. Mas os soldados da 128ª Brigada de Assalto Ucraniana não permitiram que isso acontecesse. Como resultado, parte do grupo de ocupantes foi eliminada e o restante agora está dando entrevistas como prisioneiros na Ucrânia. Portanto, devido à completa impotência na linha de frente, o exército do Kremlin recorre ao terror contra a pacífica população ucraniana. Conforme se tornou público, a Rússia está preparando novos ataques contra o oeste da Ucrânia. 2 drones, os batedores dos ocupantes, sobrevoaram a região de Rivne no passado, circularam Volyn e agora estão sobrevoando a região de Lviv. Isso, na opinião de especialistas, pode indicar um ataque em preparação. Aliás, só nesta semana, o inimigo lançou mais de 2.000 drones de ataque e 1.200 bombas aéreas guiadas contra a Ucrânia. Com 116 mísseis de diferentes tipos, quase todos os dias os russos atacam o setor de energia, a infraestrutura logística e prédios residenciais. Ucranianos que não têm culpa de nada. Sensação: a Rússia foi atraída para debaixo do guarda-chuva chinês sem disparar um tiro. Pequim está entrando na Sibéria e a taiga, ao que parece, não está em guerra, mas sim sob assinaturas e reverências. Putin se curvou diante de Xi Jinping, tanto que até estalou. O Extremo Oriente está se transformando em moeda de troca no grande jogo. No Kremlin, a histeria. O cenário secreto do Império do Meio já foi colocado em prática. E a amizade dos ditadores acabou sendo uma armadilha. Será que Moscou está se preparando para receber o irmão mais velho chinês não mais como aliado, mas como patrão? Mais detalhes sobre isso a seguir. A China é o principal parceiro da Rússia, apoiando sua economia e máquina de guerra. Pelo menos é assim que... Esta peça publicitária apresenta de maneira detalhada os elementos que compõem a nova campanha, buscando envolver o espectador através de uma narrativa construída para transmitir a mensagem central de forma clara e objetiva para todo o seu público. Mas será que é mesmo assim? Afinal, o comércio com a China está constantemente diminuindo e os bancos chineses estão suspendendo transações com a Rússia devido às sanções. Ao mesmo tempo, a China nega que venda armas ou componentes para a Rússia. A posição da China em relação à crise ucraniana é consistente e clara. Nós não colocamos lenha na fogueira e não usamos essa situação para obter vantagens. Para os trios, dezenas de milhões de soldados chineses. Agora seria exatamente o que precisamos. Por quê? Por que não? Por quê? Vocês acham mesmo que os soldados precisam morrer? Olhando para a região de Belgorod, acho que também sentimos falta do exército chinês. Mas há cerca de 3 anos, os propagandistas comemoravam a possibilidade de a China substituir o mercado ocidental. E acabou que eu substituí a versão russa pela mesma. O governo russo está tentando tapar um enorme buraco no orçamento com um empréstimo estatal em yuans chineses.
Agora compramos um carro maravilhoso, totalmente chinês, incrível, muito mais rápido do que os carros que comprávamos antes. Comprei 3 pares para mim, sapatos Gucci, 2.000 hryvnias cada. Maravilha, provavelmente foi costurado em algum lugar da China. Espero que nós também tenhamos isso. Podolsky, claro. Por princípio, agora só compro o que posso compartilhar. Veja, por exemplo, o que os pilotos de caça dirigem. O quê? Em carros fabricados na Rússia, né? É preciso ser um grande patriota para andar de Patriot. Porque chama a atenção, avaria constantemente e as peças de reposição são extremamente caras. É por isso que os caras dirigem em chinês. Mas agora precisamos de motocicletas. Russo? Não. Por algum motivo descobriu-se que existem poucos russos. Não há nenhum russo. Do que estamos falando? Não existem motocicletas russas. O quê? Nem sabe. O chanceler Lavrov comentou baseado em Freud. Ele basicamente chamou Putin de burro de carga de Xi Jinping. Hóspede, como dizem no Oriente, hóspede é o burro do dono. Por isso, todos os programas dependem, claro, daquelas amáveis propostas que o presidente chinês e sua equipe fizeram ao nosso presidente. E ontem, meu amigo e representante da RPC me ofereceu um pato desses. A Pequim? Sinceramente, vou dizer 2 pedaços, achei que só comeria um pedaço. Mas você entende, né? Mas não consegui resistir, comi o segundo, entende? Já estava até doendo de tão gostoso que estava. Na China, foram oficialmente aprovados novos mapas geográficos, nos quais parte do território da Rússia, a grande ilha Ussuri, é reconhecida como território chinês. Além disso, lá discutem abertamente cenários de anexação do extremo oriente russo, rico em ouro, diamantes e petróleo, região que os chineses já praticamente povoaram. É improvável que o dragão chinês permaneça apenas dentro do seu país, simplesmente porque possui fundamentos históricos que se estendem a uma parte significativa do nosso Extremo Oriente. Isso é um fato. Havia entusiasmo, mas ele foi diminuindo gradualmente e, como resultado, todos nós entendemos que a Sina se tornou uma colônia chinesa. Bem, isso é simplesmente uma empresa escravagista ou uma prisão, como quiserem, onde colocam esses supervisores para vigiar os trabalhadores, porque esse reconhecimento ainda existe de qualquer forma. E os trabalhadores saíram em Azina para o protesto Azina não é China. E eles também ameaçam regularmente que você não deve interferir em lugar nenhum desta cidade. Aqui está seu ingresso para o Lorro. Então relaxe e trabalhe duro para ganhar seus 15 a 30 mil. A televisão russa já exibe vídeos sobre como encontrar um marido chinês e escolas e órgãos governamentais russos estão estudando ativamente a língua chinesa. Está dividido em 2 campos. Aqueles que querem aprender e aqueles que são céticos em relação a isso. E dizem, por que precisamos disso? Não vamos para lá. Eu respondo a eles de forma muito simples, na verdade. Eu digo, não estou ensinando vocês aqui uma língua estrangeira, mas usando a língua estrangeira para fazer vocês pensarem com a cabeça. E essa habilidade sempre será útil. Chegou ao completo absurdo quando Xi Jinping declarou que a Rússia não teria vencido a Segunda Guerra Mundial sem a China, e Putin concordou em silêncio. A China e a Rússia, sendo os principais teatros de operações da Segunda Guerra Mundial, deram uma contribuição decisiva para a vitória sobre o fascismo, e assim lançaram a pedra fundamental para a nova ordem mundial. Na verdade, a China não está ajudando a Rússia em nada, como Putin tenta fazer parecer, mas simplesmente se aproveitando de sua fraqueza para retirar recursos e fortalecer sua influência na Ásia. É tudo o que tenho. Eu estava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. E por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. E até a próxima!